Êxodo capítulo 33, versículo 4 diz assim: e ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora, tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do Monte Horebe. Imagina você, quase 3 milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo. A Bíblia usa o termo prantear, que é chorar compulsivamente por uma perda. Sabe quando a pessoa perde alguém? Eu perdi meu pai e minha mãe. Eu fui enterrar meu pai e a minha mãe. Eu chorei, eu pranteei. Era isso que o povo estava fazendo. Eles estavam pranteando. Eles receberam uma má notícia. Qual foi a má notícia que eles receberam? Eles tinham perdido a presença de Deus. Deus mandou avisar que não iria mais com eles, que não iria mais guiá-los. Mandou Moisés tirar a tenda da congregação do meio do arraial e colocar distante. E falou para Moisés: agora esse povo aí é seu, meu caro. Esse povo é seu. Eu vou mandar um anjo para te acompanhar, mas eu não vou ficar no meio de vocês não, porque senão eu vou matar esse povo todo. Porque é um povo de dura cerviz, duro de coração. Já tinha vindo pragas, a praga já tinha matado uma quantidade deles, outros tinham sido assassinados, e Deus falou: chega, eu não vou mais ficar com vocês. Vocês perderam a minha presença. Então, eles sofreram as graves consequências. De quê? Das falsas promessas. É disso que eu quero falar com você na mensagem de hoje. Falsas promessas, grandes pecados e graves consequências. Porque você pode até escolher pecar, mas não tem como escapar das consequências do pecado. Você pode até escolher viver no erro, mas não tem como escapar das consequências. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Se você ler o capítulo 19 de Êxodo, aliás, você deveria esses dias estudar a história do povo de Israel, é o que eu estou fazendo. Quando Deus tirou eles do Egito com braço forte, com mão poderosa, enviou as pragas, abriu o Mar Vermelho, 3 meses depois, eles chegaram no Monte Sinai, no Monte Horebe, e Deus falou com o povo. O povo viu todas as maravilhas de Deus e ouviu a voz de Deus falando com eles. E Deus falou: olha, eu que te tirei do Egito, Israel, com braço forte, mão poderosa, eu te trouxe até aqui, 3 meses caminhando. Eles chegaram no Sinai, Deus falou: eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir as necessidades de vocês, eu vou levar vocês para a terra prometida. E o povo, diz lá no versículo 8 do capítulo 19 de Êxodo, olha o que diz lá: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Quando Deus falou: olha, fui eu que tirei vocês do Egito, eu vou cuidar de vocês no deserto e vou levar vocês para a terra prometida. O povo, todo o povo disse: tudo que o Senhor tem falado, nós vamos obedecer. Só que eles estavam fazendo para Deus uma falsa promessa. E Deus sabia que eles não estavam falando de coração. Porque tem 3 coisas que revelam uma falsa promessa. Primeiro, quando ela é baseada na gratidão. A fé não se sustenta com gratidão. A sua comunhão com Deus não se sustenta por gratidão. Não é porque você é grato porque Ele te curou, porque Ele tirou os demônios de você, porque Ele lhe prosperou, porque Ele tirou seu filho das drogas, porque Ele arrumou a sua vida, Ele tirou da escravidão, dos vícios, da depressão. Eu sei que você é muito agradecido a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida.
Mas isso não vai lhe sustentar na fé. Porque tem muita gente que já passou no nosso meio, que viram maravilhas acontecer na sua vida. Testemunhos, nós tínhamos na igreja testemunhos gloriosos, que hoje a gente não pode mais nem usar. Porque essas pessoas não estão mais na presença de Deus. Elas permaneceram por um tempo fazendo falsas promessas, baseadas em quê? Na gratidão. Não, o Senhor me curou, Deus me libertou, então eu vou ficar na igreja, eu vou me batizar, eu vou pegar firme porque Deus me libertou, Jesus me curou. Eu sou agradecido a Deus, mas a gratidão não sustenta. Segunda coisa que revela uma promessa falsa, feita com medo, feita num momento de medo, feita num momento de tensão, de pressão. O povo estava com medo, eles acabaram de sair do Egito, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de animais. Eles iriam enfrentar os perigos do deserto, eles iriam ter que atravessar outros lugares, iriam enfrentar inimigos de todos os tipos. Eles estavam com medo com respeito àquilo que eles iriam encontrar. Então, eles prometeram ser fiel a Deus, baseado na necessidade, no medo. Isso também não sustenta a sua vida com Deus. Se você ficar na igreja com medo do diabo, se você ficar na igreja com medo de ir para o inferno, aí eu estou aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno, aí eu estou aqui porque eu tenho medo do diabo, eu estou aqui porque eu tenho medo dos problemas. Eu estou precisando que Deus me guarde, eu preciso que Deus me guarde, eu preciso que Deus me proteja. Isso não sustenta a comunhão com Deus. Falsas promessas são feitas com medo. Falsas promessas são feitas na hora da necessidade. Na hora do medo, a pessoa promete tudo. Verdade ou mentira? A pessoa com medo, ela promete tudo, mas não cumpre nada depois do que prometeu. E a terceira coisa que revela uma falsa promessa, o interesse. Eles queriam chegar na terra prometida. Eles estavam interessados em tomar posse da terra que foi prometida para Abraão. Eles queriam a terra, eles eram interesseiros. Pense num povo interesseiro. Tem muita gente assim, buscando a Deus, interessada no que Deus tem, querendo usar Deus para se promover. Tem muita gente usando Deus para se promover, usando Deus para ganhar dinheiro, usando o nome de Deus para enriquecer, usando Deus para se dar bem. Interesseiro de carteirinha. Está há anos às vezes na igreja, mas não cuida da vida espiritual. Só está preocupado em conquistar bens materiais, só quer a terra prometida. O povo queria entrar na terra prometida. Para eles não interessava quem ia guiar eles, se era Deus, se era Moisés ou se era o bezerro de ouro. Eles queriam tomar posse da terra prometida. Cuidado, você não pode basear a sua vida com Deus no interesse, porque isso não sustenta a vida com Deus. São falsas promessas. E Deus sabia disso. Tanto é que Deus falou para Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo, falaram o quê? Falaram bem. Deus falou para Moisés assim: eu ouvi tudo que o povo falou, viu, Moisés? Eles falaram bonito, hein? Eles falaram bem, mas Deus sabia que aquelas promessas não eram verdadeiras, não eram sinceras, porque Deus conhece o coração. Olha o que Deus falou para Moisés no versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus falou: quem dera, Moisés, quem dera que esse povo tivesse falando a verdade. Quem dera. Eu teria prazer em guardá-los. Eu teria prazer em guiá-los, se eles guardassem mesmo a minha palavra. Quem dera que eles obedecessem mesmo os meus mandamentos. Eu ia guardar eles, e depois que eles morressem, eu ia guardar até os filhos deles. Mas eles não estão sendo sinceros, não. Deus sabia que eles não estavam sendo sinceros. Se iluda não, pessoal. Deus sabe quem é sincero e quem não é sincero. Deus lhe conhece. Você pode enganar sua mulher, você pode enganar seu marido, você pode enganar o seu filho, você pode enganar o pastor, você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, você pode enganar o governo, você pode enganar a polícia, você pode enganar quem for, mas a Deus ninguém engana. E aí Deus falou para o povo, olha só, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus falou para o povo: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí Deus, para provar para as pessoas que elas não estavam sendo o quê? Sinceras, que aquelas promessas que elas fizeram eram falsas, Deus deixou elas sofrerem. Deus permitiu que viessem as lutas, os desertos, as tribulações, as provações, a escassez. E quando veio as lutas, as rebordosas, de fato, eles provaram que aquelas promessas que eles tinham feito eram falsas. Porque na frente de Moisés, eles diziam sim, senhor. Mas na tenda deles, a Bíblia diz que eles murmuravam. Eles murmuravam de tudo. Murmurava de Moisés, murmurava de Deus. Eles reclamavam de tudo. Se queixavam de tudo. Qualquer coisinha eles queriam voltar para o Egito. Qualquer coisinha eles falavam, por que Deus nos tirou do Egito? Vamos voltar para o Egito. Lá no Egito a gente tinha cebola. Lá no Egito era melhor morrer lá do que aqui nesse deserto. Mas quando estava na presença de Deus lá com Moisés, sim senhor, vamos obedecer. Várias vezes, não foi só uma vez não, várias vezes, eles fizeram falsas promessas para Deus. Mas a motivação do coração deles não era sincera, e Deus viu. E foi mostrando para eles a condição espiritual que eles se encontravam. Não adianta, pessoal. Enquanto a pessoa não for sincera, ela vai sofrer. Enquanto Deus não achar sinceridade, Ele vai permitir que a pessoa sofra, para quebrar ela, para mostrar para ela se conhecer. Não é para Deus conhecer não, porque Deus já sabe, é para mostrar para a pessoa a condição dela, para ela se converter. Se ela tiver que ser moída, Deus vai moer. Se ela tiver que ser quebrada, Deus vai quebrar. Deus vai permitir que dê tudo errado, que quebre a cara, que se arrebente, para se voltar para Ele com sinceridade de coração. Então, tem muita gente que vem à igreja porque é para acompanhar alguém. Não vem com sinceridade buscar Deus. Vem para acompanhar a mãe, vem para acompanhar o pai, vem para acompanhar a mulher, mas não está nem aí para as coisas de Deus. Ouve a palavra, entra por um ouvido, não faz muita questão de querer entender, nem se preocupa de querer vencer o sono, de querer vencer o cansaço para ouvir a palavra, está nem aí. Porque não está com sinceridade, não está buscando a Deus com sinceridade, está aqui para mostrar alguma coisa para alguém. Tem gente que vem para a igreja, finge que está buscando a Deus por causa de um relacionamento, porque está gostando de alguém que é da igreja, e a pessoa falou para ela assim, ó, eu sou da igreja, se você quiser namorar comigo, você tem que ir para a igreja também. Eu sou da igreja e eu não vou namorar com quem é do mundo, e se você quer ficar comigo, você tem que entregar a vida para Jesus também, você tem que ir para a igreja. Não faça isso não, hein? Não faça isso não, porque isso não sustenta a sua comunhão com Deus. Então tem gente que está vindo na igreja acompanhar a mulher que ele quer ter. Ele não quer ter Deus, ele quer ter aquela mulher. Para ter aquela mulher, a condição é estar onde? É estar na igreja. Mas você vai ver depois que casar o que é que vai acontecer. Depois do casamento você me diz o que é que vai acontecer. Depois que ele tiver o que ele quer, que ele possuir aquela mulher, aí você vai me dizer se ele vai querer mais alguma coisa com Deus. Queria Deus, ele queria a mulher. Ou ela queria aquele homem, ou queria bens, queria resolver os problemas. Era um relacionamento baseado no interesse, não era em Deus. Não era por amor, ou gratidão, ou medo, ou interesse. Não era amor. Deus quer que você se relacione com Ele por amor a Ele, que você sirva a Ele, que você reconheça-o como seu Senhor e Salvador. E independente do que acontecer, Ele vai continuar sendo o seu Deus. Se der tudo certo, amém, graças a Deus. Se der tudo errado, amém, graças a Deus. Eu continuo servindo a Deus. Eu não vou virar minha cabeça, eu não vou me corromper porque alguma coisa deu errado. Deus continua sendo Deus. Se eu tiver com saúde, Deus continua sendo Deus. Se eu tiver doente, Deus continua sendo Deus. Se eu estiver prosperando, Deus continua sendo meu Deus. E se eu perder tudo, Ele continua sendo meu Deus. Casado ou solteiro, viúvo, separado, divorciado, Ele continua sendo o meu Deus. Eu estou com Ele por amor, eu amo Ele, eu quero servir a Ele. Sinceridade. Mas enquanto não houver sinceridade, Deus deixa a pessoa sofrer. Então tem muita gente sofrendo dentro das igrejas. Tem muita gente gemendo com a Bíblia debaixo do braço.
E o pior, morrendo e indo para o inferno. Porque Deus não encontra sinceridade. Mas quando a pessoa é sincera, quando a pessoa se aproxima de Deus com sinceridade, Deus cuida dela, Deus guia ela, Deus protege ela, Deus guarda ela. Porque Deus viu que a entrega dela foi sincera. Deus viu que ela foi sincera. Então, falsas promessas levam a grandes pecados. O povo cometeu um grande pecado contra Deus. O povo traiu a Deus ainda no altar. Deus estava com Moisés no Monte Sinai, escrevendo com o próprio dedo as leis para o povo. E enquanto Deus estava escrevendo com o seu dedo na pedra, o povo estava transgredindo no pé do monte. Não terás outro Deus acima de mim. Primeiro mandamento. E o povo estava lá fazendo bezerro de ouro. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. E o povo estava lá adorando o bezerro de ouro, traindo a Deus. O sétimo mandamento fala de traição, não adulterarás. O povo estava adulterando no pé do altar, enquanto Deus estava escrevendo as leis para eles. Deus ainda estava escrevendo e falou para Moisés: Moisés, leia o capítulo 32 de Êxodo. O teu povo já se corrompeu, Moisés. Eles se corromperam, fizeram um bezerro de ouro. Eles estão lá, ó, fazendo carnaval. O povo encheu a cara, pegaram o ouro que Deus entregou para eles, fizeram um bezerro. E começou a carnalidade no pé do monte. As mulheres tiraram a roupa, os homens tiraram roupa. Começou a obscenidade, a prostituição, o adultério, a fornicação. Se pintaram, se ornamentaram, se aparamentaram, manifestaram ali com demônios. E Deus falou: olha lá, Moisés, o povo já está me traindo. Eu falei para você que aquele povo não era o quê? Sincero. Eu falei para você que eles não estavam sendo sinceros, Moisés. Eu falei para você. Olha lá, Moisés desceu do monte irado. Desceu com as tábuas na mão, irado. Moisés estava tão irado que ele quebrou as tábuas. Depois Deus chamou a atenção dele. Depois Deus, quando foi escrever de novo, falou: Moisés, agora é você que vai talhar a pedra, porque a primeira eu fiz e você quebrou. Cuidado quando você está nervoso, pessoal. Cuidado quando você está com a cabeça quente. Às vezes você, eu sei o que é isso, eu sou pastor há 26 anos. Às vezes a gente querendo levar as pessoas a entender as coisas de Deus, a gente até se excede. Eu sei que às vezes eu me excedo. Eu sei que às vezes eu falo muito forte. Eu sei que às vezes eu sou muito incisivo. Eu passei numa igreja que fizeram uma denúncia de mim, mandaram uma denúncia minha para a direção da igreja, que eu pregava muito contra o pecado. Mandaram uma denúncia. Falou: tira esse pastor daqui que ele só fala de pecado. Ele só fala de pecado. Aí o líder que recebeu a denúncia chamou a pessoa e falou assim: você queria que o pastor falasse o quê? Ele é pastor, ele é homem de Deus, ele vai pregar o quê? Que pode fazer as coisas erradas, que pode viver na sem vergonhice? Olha só. Então, desculpa, tá? Já estou pedindo desculpa aqui adiantado. É o fim do mundo mesmo. É o fim do mundo. O pastor agora tem que pedir desculpa porque está falando a verdade. Vê se Jesus não está voltando. Vê se não é a volta, vê se não é o fim dos tempos. O pastor agora tem que pedir desculpa porque está falando o quê? A verdade. Não se ofenda não. Quando a Bíblia denuncia o pecado, não é para condenar o pecador. É para levar o pecador ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Então Deus usa o pastor. Nós não temos nada pessoalmente contra ninguém. Não conheço ninguém não. Às vezes a pessoa até acha que alguém está contando a vida dela para o pastor. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo querendo te salvar. É o Espírito Santo que não quer que você se perca, que não quer que você vá para o inferno, com todo o conhecimento que você tem de Bíblia, com todo o tempo que você tem na igreja, mesmo sendo obreira, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo pastor. Isso não salva ninguém não. Tempo de igreja não salva ninguém, título não salva ninguém. Se você não for sincero, se você não tiver comunhão com Deus, você vai para o inferno com título, com Bíblia, com tudo. Deus exorta para salvar. Deus tenta de todas as formas de salvar. Quando a pessoa não dá ouvido à palavra, quando ela fecha o ouvido para a palavra, então Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento. Quanto mais teimoso você for, mais você vai sofrer. Quanto mais duro de coração você for, se prepara, você vai gemer muito ainda. Tem gente que vai gemer muito, vai ter que gemer ainda. Se prepara.
Porque quem não dá ouvido, guarda essa, quem não dá ouvido à voz amorosa, vai ter que lidar com a mão poderosa. O povo não deu ouvido à voz amorosa de Deus, e eles tiveram que lidar com a mão poderosa de Deus. Porque Deus não é conivente com a safadeza, Deus não é conivente com o pecado. E Deus jamais vai permitir que o seu povo peque com sucesso. Deus não vai permitir que o povo dele peque e tenha sucesso. Então o povo sofreu, gemeu. A maioria deles morreram no deserto, pela dureza do coração. Eu vou dar um conselho para você que está me ouvindo agora. Ouça a voz amorosa. Se arrependa. Não importa o que você fez. Jesus intercedeu por nós. Jesus desceu do céu, deixou o seu trono de glória, veio na cruz interceder. Jesus foi o nosso Moisés. Quando Moisés viu tudo aquilo que o povo fez, depois de quebrar as tábuas, de tomar algumas providências, algumas atitudes drásticas, Moisés teve que tomar algumas atitudes drásticas, porque situações drásticas exigem atitudes o quê? E Moisés teve que tirar alguns do meio. Moisés teve que ir lá separar as ovelhas dos bodes. Moisés foi lá e falou: quem é comigo, vem para cá. Quem quer servir a Deus com sinceridade, vem para o meu lado. Porque quem ficar aí, o bicho vai pegar. Moisés fez uma faxina, fez uma limpeza. E Deus faz limpeza mesmo. Deus faz limpeza. Quando a pessoa não quer, Deus limpa. Ele disse: toda árvore, todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. O Pai corta. E o que dá fruto, ele limpa. Para que dê o quê? Mais fruto. Aí Moisés falou para o povo assim, ó, capítulo 32, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Está vendo? Grande pecado. Eles cometeram um grande pecado. Mas não importa se você também vem cometendo aí um grande pecado. O pecado foi grande, pessoal, por vir de quem veio. Eles eram o povo de Deus. Eles eram a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E eles fizeram o que fizeram. Foi grande por vir de quem veio aquele pecado. Foi grande pelo lugar que ele foi cometido. Eles pecaram no altar. Foi grande porque eles pecaram na presença de Deus. Foi grande pelo fato de ser contra quem foi. Eles pecaram contra Deus, eles pecaram contra o Santo de Israel. Foi grande o pecado deles. E quanto mais conhecimento você tem da verdade, maior se torna o seu pecado, mais inadmissível se torna. Porque uma coisa é a pessoa pecar na ignorância, uma coisa é a pessoa pecar lá no mundo, na ignorância do pecado, servindo ao diabo. Outra coisa é a pessoa pecar dentro da igreja, na presença de quem? De Deus, conhecendo a verdade. Aí é inadmissível, aí é um grande pecado, aí provoca a ira de Deus, aí é iniquidade. E Deus falou para o povo: eu não vou com vocês, porque se eu ficar no meio de vocês, não vai sobrar um. Deus prefere se afastar do que destruir. Olha como Deus é misericordioso. Deus se afasta, deixa a pessoa sofrer, quebrar a cara, para não destruir ela. E Moisés falou: vocês cometeram grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus foi a propiciação pelo nosso pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não brinque com as coisas de Deus, pessoal. Obreiros, não brinque de fazer a obra. Pastor, não brinque de ser pastor. Não brinque de igreja. Não brinca. Com Deus, está escrito: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Leve Deus a sério. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. Sirva a Deus com sinceridade, sirva a Deus com honestidade. Teve um intercessor. Moisés foi o intercessor. E Moisés falou mais para Deus, versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o quê? O seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés chegou a se oferecer pelo povo. Foi o que Jesus fez. Jesus se ofereceu
no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Levou sobre si a nossa condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim não será condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer é se entregar, crer é obedecer, para não perecer e não ir para o inferno. Mas Deus respondeu para Moisés, versículo 33, disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Deus falou: não, Moisés, não é justo não. Aquele que pecar, esse eu vou riscar do livro da vida. Tem coisa pior do que a pessoa ter o nome escrito no livro da vida e ser o quê? Apagado. Mas muitos, tem acontecido isso com muitos, que não têm servido a Deus com sinceridade. E Deus deu uma oportunidade para o povo. Deus falou para o povo, como nós lemos no início. Deus falou para o povo: se vocês tirarem os ornamentos aqui no pé do monte, se vocês limparem a cara que vocês pintaram, se vocês tirarem essas fantasias eróticas que vocês colocaram aí para se prostituir diante desse bezerro. Moisés já tinha destruído o bezerro, feito pó, jogado no mar e obrigou eles a beber da água. E agora Deus estava falando: agora vocês vão tirar todo o ouro, toda a prata que vocês estão aí, que vocês trouxeram do Egito, todas as roupas festivas. Vocês vão se despir de tudo isso. Vocês se despiram diante do diabo. Agora vocês vão se despir diante de mim. E vocês vão se humilhar. E eu vou ver o que é que eu vou fazer com vocês. Deus deu uma última chance para o povo. E assim eles fizeram. Eles se despiram. Eles tiraram as vestes, eles tiraram os apetrechos, os ornamentos. Aqueles que estavam nus nem vestiram mais. E eles foram diante de Deus clamar por misericórdia. E Moisés foi a Deus interceder pelo povo. E por causa da intercessão de Moisés, Deus deu mais uma chance. Deus está sempre nos dando mais uma chance. Mas eu vou falar uma coisa para você: o seu livre-arbítrio acaba quando os seus olhos se fechar para esse mundo. Deus vive lhe dando chance. Deus vive lhe dando oportunidade. O seu livre-arbítrio vai acabar quando os seus olhinhos se fecharem para esse mundo. Acabou. Aí não tem mais chance. Se você quiser se despir, você tem que ser sincero. Você tem que se despir do seu orgulho. Tem gente que é muito orgulhosa, muito orgulhoso, petulante. Tem sempre uma resposta onde? Na ponta da língua. Você fala, já tem uma... Você tem que se despir do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua teimosia, dos seus achismos, dos seus pensismos, cheio de achismo. Ah, mas eu penso isso. Ah, mas eu acho que deveria ser. Assim era o povo de Israel. Eu acho que é assim. Moisés está errado. Não é assim, não é assado. Você tem que se despir da sua vaidade, da sua ganância, do seu egoísmo, da sua avareza, das suas filosofias de vida, da sua experiência. Se acha uma pessoa muito experiente: eu já tenho 80 anos, eu já estudei isso, eu já tenho tanto tempo de igreja, eu sou isso. Você tem que se despir de tudo isso. Isso aí para Deus é zero, zero. Isso aí para Deus não vale nada. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Suas justificativas para Deus é trapo de imundícia, é pano de chão. Nada justifica o pecado, nada, zero. Nada justifica a rebeldia, nada justifica a desobediência a Deus, nada. Não tem justificativa. Você tem que se despir da sua religiosidade, independente de qual seja a sua religião, das tradições familiares, do que você aprendeu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Você tem que tirar tudo isso de você. Você tem que ficar, espiritualmente falando, nu diante de Deus e dizer: ó, eu sou isso aqui, meu pai. Esse aqui sou eu agora, de verdade, sem maquiagem, sem chapinha, sem escova, sem roupa.
para impressionar você. Você tem que ir diante de Deus de verdade. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, eu estou traindo a minha mulher, eu estou traindo o meu marido, eu estou me prostituindo no trabalho, eu estou mentindo para ganhar dinheiro, eu estou com mágoa, eu estou dentro da igreja com mágoa, eu estou dentro da igreja fazendo tudo errado. Grande pecado, eu estou cometendo grande pecado, por ser eu quem sou, por cometer aonde eu estou cometendo, na presença de Deus, e por cometer contra quem eu estou cometendo. Mas eu estou aqui, arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é o Evangelho da condenação para a perdição, não. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, não. A mensagem do Evangelho é do arrependimento para a reconciliação com Deus. Se reconcilie com Deus enquanto é tempo.